Canta assim comigo. Entra na minha casa. Essas conhecem. Entra na minha vida. Sara todas as feridas. Me ensina. Quero amar. Porque o Senhor é meu bem maior. Pode fazer melhor? Vamos lá, vamos lá. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor Deus. Mais vale, Deus, um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cura disponível a nós. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela redenção. Obrigado, Senhor, pela presença manifesta do teu Espírito aqui neste lugar, que faz toda a diferença, Senhor. Sem o teu Espírito, Senhor Deus, seria qualquer outro lugar, mas com o teu Espírito, Senhor Deus, somos uma família, vivemos a comunhão, vivemos um direcionamento dos céus para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, tu és amado. Obrigado. Amém, queridos. Quando venho falar sobre família, eu fico emocionado porque, na verdade, eu cresci num lar disfuncional, né? E sempre sonhei em ter uma família, sempre amava estar na casa de amigos meus que tinham famílias que nós achávamos funcionais. Depois, na verdade, a gente foi ver que não era tão funcional assim. Mas, enfim, era uma casa onde tinha a presença de pai, mãe, tinha aquele afeto, tinha segurança. Mas, enfim, hoje eu tenho tudo isso na minha casa. A minha esposa estava orando por mim, ela falou, vai que você tem autoridade para falar sobre família. Daí eu, uau, você tem autoridade para falar sobre sacerdócio do lar. Eu, uau, não sou nem eu que estou falando, é ela que me disse isso. Eu não sei se ela falou para me empolgar, mas... mas glória a Deus. Nós também sabemos, queridos, que assim como eu, quando eu vim para Jesus, quando o Senhor me trouxe para Ele, eu vivi essa disfuncionalidade na minha casa. E às vezes quando falava eu ficava incomodado. Eu sei, hoje nós vemos no mapa das estatísticas como a família tradicional judaico-cristã tem diminuído. Cada ano que passa nós vemos, os números dizem, e os números geralmente não mentem, né? Matemática é matemática, não mentem, né? Projeta para mim aquela primeira figura que eu coloquei ali. Isso em 2022 a gente já vê os responsáveis pelo domicílio sendo mulheres. Aqui, claro, que a gente podia explorar muito mais. Mulheres que passaram por um divórcio, mulheres que foram abandonadas pelos seus esposos, mulheres que resolveram, por causa do feminismo e tantas outras coisas, serem mães solos. Mas nós vemos a família tradicional sendo atacada por Satanás, e a gente tem que lutar contra isso, né? Por mais que você não vive hoje num lar funcional, você pode sonhar em viver um lar extremamente bíblico. Nós cremos, queridos, aquilo que a palavra de Deus diz, nós consideramos família um homem macho, eu tenho que falar assim agora, né? Homem macho, né? Do sexo masculino, e uma mulher do sexo feminino, e eles geram filhos. Nós consideramos famílias também, mães que cuidam dos seus filhos, são famílias. A graça de Deus vem, às vezes passaram por um divórcio, mas a graça em Cristo, amém, queridos? A graça em Cristo, sinta-se acolhida neste lugar, sinta-se acolhido neste lugar. Há pais que criam, também as estatísticas que nós poderíamos passar ali, há pais que criam os seus filhos também sozinhos, porque foram abandonados pelas suas esposas, enfim... eu não vou falar nós, se alguém for preso sou eu,
né? Se eu falar nós, pode o pastor Adilson, pode, eu sei que também eles concordam com essa ideia. Eu não considero uma família quando é um homem, homem, ou uma mulher, mulher, homoafetividade, isso é pecado. E se você vive nisso, quero te dizer que há graça em Cristo para a sua vida, amém, queridos? Quantos creem nisso? Eu evangelizei muito tempo, quando eu fazia seminário, até o pessoal brinca comigo que um dia eu dei uma gafe aqui, hoje eu prometi que eu não vou dar essa gafe, né? Depois eu falo para vocês o que eu fiz. A gente trabalhou muito tempo com travestis na rua Piquiri, e Piquiri era o point da época. Eu parava meu carro e os travestis, eles rodeavam meu carro e a gente sentava na rua. Até hoje eu lembro das histórias que eles me contavam e eu me sensibilizava, até hoje eu me sensibilizo e eu oro, Deus, onde estão esses homens? A gente evangelizava, a gente falava do amor de Deus. E um dia eu me lembro que um chegou em mim e falou assim: puxa, Jefferson, você falou que se eu fosse na igreja eu ia ser bem aceito. Eu falei, claro que você ia ser bem aceito. Eu fui na igreja e abri um clarão. Onde eu estava ninguém sentou do meu lado. Eu falei, cara, me perdoe, mas se o dia que você quiser ir na igreja eu vou com você e fico do seu lado. E eu me lembro que a gente evangelizou na época um travesti chamado Adão, profético, né? E ele se converteu a Jesus. E ele lutava com os trejeitos dele, né? E ele foi, a gente com o Nefesh, na missão que a gente trabalhava, a gente conseguiu que ele fizesse a cirurgia para retirada dos silicones. Ele retirou o silicone. E ele andava, podia estar o calor que tivesse, ele andava com um capotão grandão para esconder as marcas de uma vida de pecado, né? E hoje eu descobri que ele está na igreja Aba, Comunhão Aba, e eu glorifico a Deus por isso, porque a graça do Senhor, eu sempre digo, a graça do Senhor é como um rio, e este rio ele vai e escorre, e ele alcança os lugares mais baixos, amém, queridos? Alcança os lugares mais baixos e ele vai subindo, esse rio vai subindo e vai salvando, vai curando, vai transformando. Esse é o Evangelho. Ninguém, à luz do Evangelho, ninguém é descartável. Não existe uma lata de lixo e a gente fala, não, aquela pessoa é para a lata do lixo. Não existe, irmãos. Mas a gente quer deixar bem claro, né, naquilo que nós vamos. E eu sei que algumas pessoas estavam meio tristes, porque estão passando por dificuldades, estão passando por divórcio. Não quero entrar no mérito da questão, queridos, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. Nunca você vai escutar de nós se divorcie, a não ser que você corra risco de vida. Pegando aqui o gancho da palavra do pastor que ministrou libertação na Casa do Oledo, ele falou assim, a vida é maior do que a lei. Então quando há risco de vida, a gente tenta intervir, mas enfim, Deus odeia o divórcio, nós nunca vamos dizer que o divórcio é uma saída. Mas eu queria falar nessa noite que o Senhor quer entrar na tua casa. Não importa como ela está, o Senhor quer entrar na tua casa, o Senhor quer fazer morada na sua casa. E eu gosto muito de uma pintura, coloca a pintura para mim. Eu refiz essa pintura aqui, esse Jesus meio feinho, né? Desculpa, esse Jesus é a pintura de William Hunt, de 1851, que mostra, que ela é intitulada Luz do Mundo, mostra Jesus batendo a porta. E o interessante é que esse William Hunt, ele foi criado num lar cristão, ele se desviou, e na faculdade virou ateu. Depois o Senhor o encontrou novamente, e ele viveu a sua vida, dedicando o seu talento para fazer pinturas para revelar quem Jesus era. Então essa pintura foi pintada em 1851, é Jesus segurando uma lâmpada, dizendo que ele é a luz do mundo. Ele bate a porta, e a porta está cheia de ervas daninhas, ou seja, faz tempo que essa porta não se abre para Jesus, né? E o interessante é que ele quis retratar essa porta, ela está sem a maçaneta, ou seja, essa porta ela abre para o lado de dentro. Agora coloca uma que eu refiz aí na IA para ficar mais bonitinha. Agora sim, né? Então, eu ia me sentir mal se eu não trouxesse a pintura original e falar do camarada que escreveu, né? Então aqui está Jesus,
batendo a porta, insistindo, ou seja, Jesus está batendo a porta da sua casa, porque Ele quer entrar, amém? Quantos aqui dizem sim para Jesus e abrem a sua porta? Levanta a mão, glória a Deus. Então você tem essa graça que o Senhor nos dá, de você abrir a porta para que Ele entre na sua casa. Queridos, eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse 3:20, abra lá comigo. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Geralmente esse versículo é usado para evangelismo, e é legal, não estou dizendo que você não possa usar para evangelismo, porque quando você apresenta Jesus, você apresenta Ele insistindo, Ele vindo com graça, com misericórdia, porque essa é a característica de Jesus. Toda vez que Jesus vinha, pessoas eram atraídas a Ele, pessoas, os párias da sociedade, os marginalizados, os cobradores de impostos, ou seja, aqueles que ninguém dava bola. Jesus tinha essa característica de atraí-los. Amém, queridos? Jesus tinha esse poder de atrair aqueles que a religião afasta. Então às vezes eu fico pensando assim: Jesus, me dá essa graça, me dá essa graça, Senhor Deus, de atrair aqueles que têm repulsa à religião, aqueles que têm repulsa ao título pastor. Me dá essa graça, Senhor, de que as pessoas venham para que através da minha vida Jesus seja revelado. Quantos querem viver essa graça? A graça de atrair para si os pecadores, e os pecadores, eles veem Jesus em você, e eles são levados a olhar e fazer aquela comparação que Isaías fez, quando ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono. O Senhor não falou para ele: você é pecador, não. Ele olhou e falou: Senhor, eu sou pecador, e eu preciso mudar, eu preciso transformar. Então Jesus tinha essa característica, e uma das coisas que eu amo em Jesus, eu estava, Senhor, me dá uma mensagem para que todos sejam incluídos nessa palavra, para que todos se sintam amados pelo Senhor, para que todos se sintam desejados pelo Senhor, e de fato são, querido. Jesus ama a todos. Jesus ama o que está preso, né, uma condenação, 30 anos, 40 anos, por qualquer crime que ele tenha feito. Jesus ama a mim, Jesus ama a todos, Jesus ama os LGBTQI+, mais sei lá o que. Jesus ama. Ele só não concorda que nós venhamos a continuar vivendo o estilo de vida que muitas vezes nós vivemos no pecado, mas Ele ama. Quantos creem nisso? Jesus tem graça para todos. Queridos, então uma das coisas que eu comecei a ler e ver na palavra de Deus, Jesus amava ir às casas. Se tinha um lugar que Jesus amava se revelar, que se tinha um lugar que Jesus amava ter comunhão, se tinha um lugar que Jesus amava revelar os céus, era indo nas casas. Eu comecei a olhar o Novo Testamento, quantas casas Jesus foi, e eu fiquei impressionado. Eu falei: uau, Jesus ama ir às casas, Jesus bate a porta da sua casa, Ele quer entrar na sua casa. E o que Jesus levou às casas que Ele entrou? Eu estava olhando mais ou menos ali, foram quase 15 casas que Jesus entrou. Em todas essas casas, Jesus levou transformação. Em todas essas casas, Jesus levou graça. Em todas essas casas, Jesus levou salvação. Jesus levou a face poderosa de um Deus que enviou o seu Filho amado para restaurar, resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Mas não só as ovelhas perdidas de Israel, mas todos quantos dizem: sim, Jesus, o Senhor pode entrar, muda as coisas de lugar, Senhor Deus, muda os móveis de lugar, faz conforme aquilo que o Senhor quer. Quantos dizem isso? Entra na minha casa, Senhor, e se há alguma coisa errada lá, se eu não estou sendo um sacerdote, ou se eu sou uma mãe solo, ou se eu sou um pai solo, ou se sou só irmãos reunidos na mesma casa, isso também é família. Sabe que uma das famílias mais funcionais que a Bíblia nos apresenta é Lázaro, Marta e Maria. Se você for ver lá desde Abraão tinha as tretas dele com a mentira, e ele foi chamado pai da fé.
Moisés tinha as tretas dele também. Jacó, Isaac tinha as tretas. Davi, vai usar a família de Davi como exemplo, que não tem como. Davi, um homem que adulterou. Aconteceu incesto na casa dele. Filho matando filho. E mesmo assim, ele foi chamado um homem segundo o coração do Pai. A graça para a tua vida. A graça para a tua família. A solução para a tua casa. Quantos creem nisso? A solução. A solução. E a solução é um homem. A solução é uma pessoa, Jesus Cristo, que bate a porta da tua casa e Ele quer ser recebido. Uau! Queridos, então vem comigo, vamos ver o que Jesus levou às casas que Ele entrou. Vem comigo descobrir. E eu creio que na sua casa não vai ser diferente. Jesus começa o seu ministério entrando numa casa. Jesus começa o seu ministério, aquilo que nós lemos lá em João 2, de 1 a 11. Jesus começa o seu ministério se apresentando também poderosamente aos seus discípulos num casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia. Jesus entrou nessa casa e Ele levou alegria. Jesus estava na lista dos convidados. E quando Ele entrou, querido, as coisas foram transformadas. A família de Jesus foi convidada para esse casamento. E durante a festa, diz ali a palavra, acabou o vinho. Vinho simboliza alegria. Está faltando alegria na tua casa? Está faltando alegria na tua esposa? Você tem visto o teu marido triste? Chama Jesus. Chama Jesus. Chama Jesus. Que eles eram uma desonra naquele ambiente, naquela cerimônia. Se acabasse o vinho, ia ser uma desonra para com todos os convidados. Aquela casa já ia começar desorganizada, já na largada, já ia queimar na largada. Mas Jesus estava lá. E Jesus renova a alegria da família. Tem até uma canção composta, famosa, Jesus, a alegria dos homens. Famosíssima. Jesus é a alegria da tua casa. Jesus precisa ser a tua alegria, querido. Mesmo que você talvez, entre aspas, não tenha motivo nenhum para ser alegre. Jesus, Ele vem com aquilo que Ele carregava, aquilo que a Bíblia declara que Ele tinha em abundância. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus carregava sobre Ele o óleo da alegria, mais do que a todos os seus irmãos. Deus ungiu a Jesus com o óleo da alegria. E Jesus tem a autoridade para entrar na sua casa e te ungir com alegria. Trazer alegria para a tua casa, querida, eu não sei, mas uma casa triste, até o cachorro é triste. Já viu? Casa triste, até o doguinho lá é depressivo. Fica lá deitado, não faz nada, não late. O ladrão entra, rouba tudo. O cachorro está quase pedindo, leva eu junto, leva. A alegria não é um condicional, queridos. A alegria é um fruto do Espírito. E aquele que gera em nós essa graça, que é o fruto do Espírito, o Espírito Santo, foi derramado em abundância, porque Jesus é um Deus abundante, é um Senhor de abundância, amém, queridos? Então nessa casa, Jesus entrou trazendo alegria. A casa de Pedro, está escrito lá em Lucas 4, 38 e 39, que Jesus tinha acabado de sair da sinagoga, e ele por acaso, dá a entender que por acaso deu uma passada na casa de Pedro. Dizem que ali começou a treta entre Jesus e Pedro. Porque Jesus cura a sogra dele. Ali começou. Jesus, acho que Pedro carregava assim, um dia eu vou me vingar de você. Não, estou brincando, que isso aqui é só... Diz que ali começou, não, brincadeira. Jesus entra naquele ambiente. Jesus já arregimentando os seus adolescentes, né? Diz que bem aquilo que a gente sempre fala, e o pastor Taco falou ontem, né? Jesus arregimentou para si adolescentes, porque o único que teve que pagar imposto foi Pedro e Jesus, ou seja, você só pagava aquele imposto do templo quando você tinha 20 anos para cima. Então Jesus conheceu os adolescentes, entra naquela casa, menos Pedro não era mais adolescente, entra naquela casa e vê uma debilidade, que Jesus está atento àquilo que está acontecendo na sua casa. A única coisa que você precisa é falar, Jesus, vem.
Jesus está atento. E Jesus cura a sogra de Pedro e diz que após ela ser curada, ela começou a servir Jesus. Queridos, quando a tua necessidade encontra a graça que há em Jesus Cristo, a resposta é: Jesus, eu quero te servir. A tua casa se mobiliza para servir a Jesus. Queridos, quem se converteu na minha casa, eu sou o primeiro que se converteu na minha casa. Minha casa era uma casa que tinha muita violência. Meu pai gostava de uma tangerina. A família inteira, né, do meu pai, meu tio, meu avô, eles gostavam de tomar uma birita e aquilo devastou a família. Então eu cresci com violência, cresci com escassez. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente... Essa é uma mentalidade daquela época, está repreendido. Hoje eu tenho uma nova mentalidade, uma mentalidade do reino, a mentalidade a mente de Cristo em mim. Então, queridos, eu sou o primeiro que me converti, depois veio minha irmã. Até hoje a gente ora pela conversão do meu irmão. Hoje a minha irmã tem uma casa transformada, casada com o Justanir Borges, amigo do pastor Tony, gente boa. Então nós vemos onde Jesus entra, as coisas são transformadas, há uma redenção para a tua vida, e aquilo que você viveu já não te define mais. Às vezes, queridos, eu vou falar uma coisa para você: essa desgraça do vício da bebida que acompanhava todas as famílias que antecederam a minha, ela tentou me pegar. Aquilo que muitos chamam de maldição hereditária, eu chamo de uma visitação espiritual. Eu não considero. Bom, mas enfim, não é o mérito da questão agora, mas vamos lá. É uma visitação espiritual de portas que foram abertas, e eu gostava de tomar uma cerveja. Por isso, irmão, quando eu vou na casa de alguém, às vezes dentro de casa alguém me oferece um vinho: pastor, você toma vinho? Não, não tomo. Por que, pastor, que você não toma? Porque eu gosto. Então, queridos, você nunca vai me ver. A Bíblia fala, puxa vida, né? Mas a Bíblia fala que um pouco de vinho não é pecado. Pastor não pode tomar nada, diz ali, né? 1 Timóteo 3. Pro obreiro é um pouquinho só. Mas eu entendo assim, querido, aquilo que um dia eu fui refém, eu não quero nem olhar. Aquilo que devastou a minha família, que arrasou a minha família, eu não quero nem sentir o cheiro. A Bíblia fala: fugir da aparência do mal. E aquilo para mim é mal. E eu prometi: Senhor Deus, dentro da minha casa não vai entrar nada disso. E de fato não entra. De fato não entra. Porque entrou a graça. Aonde abundou o pecado, que superabundou a graça de Jesus Cristo. Nós temos um Deus de abundância, e essa graça que nos capacita a viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E o Senhor tem restauração para a tua casa, querido. Ele tem cura para a tua casa. O que está acontecendo em sua casa hoje, você precisa de cura. Escuta Ele batendo. Abre a porta. Fala: entra, Jesus. Cura. Ele tem cura, Ele tem alegria, Ele tem cura, Ele tem restauração. A Bíblia fala que Jesus entra na casa de um publicano chamado Levi, que é o discípulo dele chamado Mateus. Está lá em Lucas 5, 29, 32. E Jesus leva perdão, leva restauração. Eu fico imaginando, querido, quando os pais de Levi e Mateus deram o nome para ele, deram o nome Levi, um dos filhos, né, de Jacó, da onde saiu a tribo sacerdotal, da onde saiu Arão, que era os responsáveis pelos sumos sacerdotes. Eu fico imaginando quando aquela mãe deu aquele nome para Levi, e de repente aquele menino se desvia, porque queria ser um cobrador de impostos naquela época era ser um traidor da nação, né, pastor Henrique? Era ser um traidor da nação. Não tem nem como a gente comparar hoje. Quer dizer, tem, mas não vou.
Era um traidor da nação. Aquela família tinha aspirações. Ele sabe uma das tristezas quando você entra nesses educandários? Mais de 60% dos nomes, você pergunta assim: qual é o teu nome, rapaz? Elias, Senhor. Qual é o teu nome? Moisés. Qual é o teu nome? Pedro. Qual é o teu nome? João. Qual é o teu nome? Tem até uns nomes lá. Obed. Isso pode ser quente. Mais de 60% da galera que está envolvido com crime são filhos de crente. Ô Pai. Misericórdia, queridos. Mas eu digo para você, talvez teu filho não está aqui, a tua filha não está aqui, mas a graça do Senhor. Eu estava ouvindo esses dias o pastor Hernandes Dias Lopes, ele falando de um pastor de uma igreja de quase 10 mil membros lá em Nova York. Pastorzão, igreja bombando. E um dia a filha dele chega nele e fala assim: pai, eu não quero mais esse Jesus que você me apresentou. Pastor Tim Sambala. Quem já ouviu falar Tim Sambala aqui? Daí nessa hora o pai repensa: o que eu fiz de errado? O que eu fiz como sacerdote, como pai, como crente, como apaixonado por Jesus? O que eu fiz de errado? Sabe, pai, às vezes você não fez nada de errado. Mas lá aconteceu. E um dia a filha falou assim: pai, estou indo embora. E a filha foi embora. E o pai pensou em largar o ministério, o pai pensou em abandonar o ministério, o pai pensou em tantas coisas. E Deus falava assim: aquieta o teu coração, só creia. Aquieta o teu coração, só creia. E eles ficaram orando. Pai, às vezes você está orando faz um ano pelo teu filho que não está aqui, pelo teu filho que hoje nem você sabe onde ele está. Mãe, talvez você está orando pelo teu filho, pela tua filha que não está aqui, não quer saber de Jesus. Daí você fica pensando: qual o erro que eu cometi? Não é questão de erro. Agora é questão de se derramar diante do Senhor. E um dia numa vigília de oração, o pastor Tim Simbala quebrado, pensando: onde é que está a minha filha hoje? Onde é que está a minha filha? E uma irmã, dos 10 mil membros que ele tem, uma irmã chegou assim: pastor Tim Simbala, o Senhor ora por tanta gente. Hoje nós como igreja, nós queremos orar por você, porque nós sabemos que você carrega uma dor no seu coração, porque a sua filha não está aqui, mas nós temos visto que você é um exemplo de crente, um exemplo de pai, um exemplo de marido. Aconteceu, mas Deus tem graça, e nós como igreja, nós queremos todos hoje orar por você. E que eles fizeram uma volta, a igreja lotada. Começaram a clamar. Os céus se rasgaram naquela noite, madrugada inteira, e o povo clamando para que a filha do pastor Tim Simbala voltasse para casa. Queridos, levante companheiros de oração, levante pessoas de oração, não tenha medo de se vulnerabilizar e falar: ore pela minha filha, ore pelo meu filho. Levante quantas pessoas você puder, para que essa obra da graça aconteça no coração do seu filho e da sua filha. E sabe o que aconteceu? 2 dias depois, a campainha toca na casa do pastor Tim Simbala em Nova York. Quem atende a campainha é a esposa do Tim Simbala. E a porta se abre, ela nem diz oi para a mãe, ela vai e se lança aos pés do pai e fala assim: pai, o que aconteceu 2 dias atrás, 2 horas da madrugada, quando uma convicção de pecado entrou na minha vida? E ela se ajoelhou aos pés do pai, começou a beijar o pai, pediu perdão. E depois daquele dia, ela foi uma pessoa totalmente transformada, porque há poder quando Jesus vem com graça para restauração. Não há inferno que pare, não há demônio, não há hostes espirituais, mas há a graça que está disponível em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Uau! O interessante é que Levi, Mateus, naquele encontro com Jesus, reuniu toda a galera louca, hardcore, toda a galera doida dele. Vem aqui, quero mostrar para vocês, quero apresentar para vocês quem veio atrás de mim.
quero apresentar para vocês quem me escolheu. Ele diz que estava lá os publicanos, uma galera doida que eram odiados por Israel, pelos religiosos, e chegaram os religiosos e falaram: cara, você senta com esses caras aí. Olhou para Jesus e falou: você senta na mesa com esses caras? Jesus falou: sento. Sento. Muito legal a pregação do pastor Tá. Quem ouviu ontem a pregação dele? Às vezes tem encontros que nós temos com os samaritanos, e são os desconfortáveis. Como nós somos, como os fariseus que só apontam o pecado. Cara, por isso que eu gosto do profético. Às vezes, cada 3 palavras, 6 minhas é profético. Porque é o estilo de vida que Jesus viveu. E quando ele olhava a pessoa, ele via o ouro na pessoa. Porque a lama qualquer um enxerga. A religião enxerga. Satanás vai jogar na tua cara. Todo mundo vê. Mas que do ouro está no meio de muita lama. E sabe qual que é legal? O ouro vale mais que toneladas e toneladas de lama. Montanhas e montanhas de lama não se comparam a gramas de ouro. E é isso que Jesus via nas pessoas. Jesus manda Ananias. Vai numa casa. Vai na casa tal. Fica imaginando a conversa de Ananias com Jesus. Jesus acorda Ananias. É o seguinte, cara. Vai na rua 3. Na rua de Vila Sofia Valesco, 331. Lá tem um cara chamado Jefferson. Põe as mãos sobre a cabeça dele. Não, não é isso, né? Mas foi mais ou menos assim. Vai naquela casa, impõe as mãos sobre um homem chamado Saulo. E Ananias: não, Senhor. Não, Senhor, o Senhor está doido. Esse cara é vil, matador, assassino. Não. Só obedece. Vai lá, porque ele o profético traz do coração do Pai a tua realidade que você vai viver hoje. O Senhor não falou, ele vai ser. O Senhor falou assim: ele já é um instrumento muito precioso. Quando Jesus entra numa casa, ele traz redenção, restauração. Uau! Mas também Jesus entra em algumas casas, querido. Às vezes nós abrimos a casa, Jesus diz que, a Bíblia diz em Lucas 7, 36, em diante até 46, pena que não dá tempo de ler esses versículos, né? Mas marca aí, vai lá, em qual você se enquadra. Algumas portas se abrem, mas muitas vezes aquele que abriu a porta não honra Jesus. Aqui diz que Simão, na passagem correlata em 26, 6, diz que é Simão o leproso. Provavelmente ele era um cara leproso, Jesus curou ele da lepra e restaurou ele à sociedade, mas diz que ele entra na casa de Simão e a própria Bíblia fala que Jesus não estava sendo honrado naquela casa. Será que Jesus é honrado na tua casa? Ah, não, pastor, eu sou líder de GC. O cara está na Globo lá até 7h59, né? Assistindo novela, nem sei mais o que passa. Tem novela ainda? Não sei, mas estou querendo pegar você. Se alguém fala, tem. Já joga o cajado. Tem novela? Não sei. 7h59, o camarada desliga a novela e coloca lá naquela, tu és digno de tudo, e levanta a mãozinha. E a galera está chegando, de repente o GC não flui. Por quê, queridos? Nós temos o poder com a graça e a parceria do Espírito Santo, de preparar os ambientes. Existem ambientes que Jesus foi, onde ele não foi honrado. E ele diz, aconteceram poucos milagres. Como em Nazaré, cidade, Jesus foi lá, mas não é esse aquele ranhentinho que cresceu com a gente? Cresceu aqui com a gente, agora está dizendo que é Messias. Deu risada, mas é isso mesmo. Às vezes a gente faz isso. Não, o pastor Henrique ontem chegou aqui, né, de chinelinho de dedo, barrigudinho, assim, aquele risco assim, de ranho lá, quando ele passava. Não, brincando, sempre foi bonito. Sempre foi lindo. Hoje é pastor. Cara, como eu honro aquilo que você carrega. Jesus, quando chega em Nazaré, ele não foi honrado.
E diz ali que poucos milagres aconteciam. Ou seja, onde ele é honrado, muita graça, muita manifestação do céu. Querido, quer que aconteça coisas na sua casa? Honre Jesus. Separe tempos especiais para Jesus. Ah, pastor, eu oro, mas eu oro assim. Quando eu estou me vestindo, estou dirigindo. Larga a mão de ser jaguar, irmão. Meu pai, eu cresci ouvindo meu pai falar, jaguara. Até hoje, né, eu sei que não é assim um palavrão. Mas denota assim que falta um pouco de vontade, né? Separa tempo para Jesus. Ali diz que nessa casa Jesus entrou e não lavaram os pés de Jesus. Eles faziam isso para trazer frescor ao visitante, né? Como sinal de hospitalidade. Jesus entrou e não foi beijado. Ah, mas o pai falou assim, cara, eu vou mandar alguém nessa casa que vai fazer com que você fique corado de vergonha, porque uma mulher pecadora entrou naquele lugar e rompeu naquele ambiente onde Jesus não estava sendo honrado. Muitas vezes, ele sabe que muitas vezes a gente conversa com gente que é tão apaixonada por Jesus que você fica assim até... Não sei se você já passou por isso. Já passou, pastor Henrique? Pastor, já passou por isso? Você conversa com gente que você vai conversar e eles exalam Jesus. Parece que cada poro, parece que cada uma das trilhões de células que está no corpo dele começam a dizer Jesus, começam a vibrar por Jesus. E você olha e você fala, uau. Daí a gente entende, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E aqui neste lugar, numa casa, numa família onde Jesus não estava sendo honrado, entra uma desconhecida e ela unge Jesus com um unguento caríssimo, trabalho de muito tempo. Ela unge Jesus, ela beija Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Uau, querido, abre os nossos olhos, Senhor, para que venhamos a honrar o Senhor com as nossas famílias, para que venhamos a honrar o Senhor, Senhor Deus, nas nossas casas, com o nosso coração totalmente voltado para Ti, querido. Tem aquela canção, fala assim, Senhor, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Jesus. E é uma verdade, queridos. Está faltando Jesus na tua casa? Teus filhos, quando eles olham para você, o que eles veem? Cara, não sei se é treta da minha esposa. Eu acho que ela gosta de trabalhar assim para levantar o meu moral. Não, estou brincando. Mas ela fala para mim assim, o cara mais parecido com Jesus que eu conheço é você. Não sei se é verdade. Várias vezes ela falou isso. E eu falo, cara, ela convive comigo. E quando ela fala isso, motiva o meu coração demais a ser mais parecido com Jesus, a buscar essa graça de transbordar. Jesus sabe que, queridos, na Bíblia, transbordar no Espírito não é quando você está cheio, é quando você está transbordando Jesus, é quando você anda, queridos, e as coisas são transformadas ao seu redor, é quando você anda e as coisas são alinhadas com os céus. Como é que está o alinhamento na tua casa? Querido, talvez você talvez passou por um divórcio, chama Jesus. Talvez você, mulher, está passando por um divórcio, chama Jesus, aumenta Jesus no coração dos seus filhos, das suas filhas, aumenta Jesus, queridos. Jesus quer entrar e restaurar todas as coisas. Jesus vem com vida. Lá em Lucas 8:41, mais uma casa que Jesus entra na casa de Jairo. Um cara religiosaço, mas ele reconheceu quem Jesus era. E naquela casa, alguém estava morrendo. A filha de Jairo estava morrendo. E quando a coisa complicou demais, ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Jesus, por favor, vem para minha casa, Jesus. As coisas estão morrendo lá dentro. Qual foi a última vez que eu e você nos humilhamos para Jesus e falamos, Jesus, entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida, mexe com toda a estrutura. Às vezes a gente canta, mas a gente pensa o que a gente está fazendo, falando. Mexe com a estrutura, Jesus. Sara todas as feridas, sara elas. Mas quais as feridas que você quer que sare?
vem Jesus. E diz que quando Jesus estava vindo ainda, Jesus, tão misericordioso, ainda para no caminho. Eu fico imaginando Jairo, porque Jairo foi atrás de Jesus. Vou lá na sua casa, sim, estou indo. E Jesus com Jairo, Jesus para, porque alguém toca Jesus. Lembra disso? Alguém toca Jesus. De repente, vamos Jesus, vamos. Não, alguém me tocou. Alguém que provavelmente não tinha família. Alguém que provavelmente não, com certeza não tinha família, porque há 12 anos, ela era considerada impura. Impura, você tem que se isolar, você não é bem-vinda, porque você é impura. Há 12 anos, um fluxo de sangue escorria dela. E quando ela passa, Jesus não entra na tua pressa, querido. Jesus não entra na nossa pressa. Jesus entra no momento certo. Amém? Quantos creem nisso? O que você não deve fazer é deixar de clamar. E quando ele para, olhando Jesus, Jesus fala: virtude flui de mim. Uau, um lar foi restaurado. Eu creio que aquela mulher começou a sonhar em ter uma família. Eu conheço alguns adolescentes, conversando esses dias com uma adolescente, 2 adolescentes. E elas falaram assim: não, pastor, não quero casar não. Eu falei: por que você não quer casar? Ah, não deu certo com ninguém da minha família. Sabe, queridos, veio uma compaixão. Eu falei assim: olhe para os seus pastores. A Bíblia fala que para você ter os seus pastores como modelo. Mas ele me deu uma compaixão. E eu fico imaginando aquela mulher, quando Jesus toca e aquela doença vai embora, tantas coisas foram saradas, tantas coisas foram recuperadas, tantas coisas foram alinhadas na vida dela. Mas eu creio que ela pôde sonhar com uma família. E Jairo achou que quando Jesus chegou era tarde, porque os outros falaram assim: não precisa nem entrar aqui, Jesus. Ó, tarde demais. Não existe tarde demais para Jesus. A menina já tinha morrido, havia morte na casa. Havia morte na casa. Havia morte numa família. Mas Jesus entra e fala: cara, só crê. Só crê. Tira toda essa galera que não crê daqui. Jesus falou: sai todo mundo. Sai. Tudo aquilo que não agregava a tua fé. Jesus falou: sai. Agora a gente vai operar aqui algo poderoso. E você vai ver o céu se manifestando nessa casa. Ele quer ver o céu se manifestando na sua casa. Quantos querem ver o céu se manifestando na sua casa? Na sua família, nos seus filhos, na sua filha. Queridos, em todos os lugares, na tua casa. Creia. Nunca é tarde demais para Jesus. Nunca é tarde demais. Queridos, a gente poderia falar tanta coisa de Marta e Maria e Lázaro. Era a casa que Jesus mais gostava de estar. A Bíblia fala que Jesus ia, pregava, e ele encontrava um refrigério. Naquela família que era um irmão, uma irmã, eram um irmão e 2 irmãs. Provavelmente Marta era uma viúva, porque ainda a gente vê ela tendo hegemonia na família. E era uma família. Jesus amava estar naquele lugar. Lugares onde Jesus ama estar. Lugares onde Jesus é honrado. Lugares onde Jesus é ouvido. Milagres acontecem nessas casas. Amém, queridos? Talvez você não é uma família convencional, como Marta, Maria e Lázaro não eram. Mas Jesus amava estar naquele lugar. Jesus tinha prazer em estar lá. Tanto que Jesus vai, traz a palavra, traz ressurreição naquela casa. E para que a gente acabe essa mensagem, querido, Jesus um dia passando em Jericó, um lugar de maldição. Jericó é um lugar de maldição. A palavra de Deus diz que aquele que reedificasse Jericó ia perder o seu primogênito e o seu caçula. E realmente aconteceu isso. Então era um lugar de maldição. Mas lá
naquele lugar havia um outro publicano, havia um outro que era considerado pária da sociedade. Ele queria tanto ver Jesus, e a Bíblia fala que ele era baixinho, um anãozinho, pequenininho, mas ele sobe numa árvore para ver Jesus. E o interessante é que quando Jesus passa, Jesus ele já olha para ele e fala assim: Zaqueu. Ninguém falou que tinha um homem chamado Zaqueu na árvore, mas Jesus já conhecia o que? Jesus conhecia a fome do coração dele. Jesus conhecia o anseio do coração dele para viver uma vida diferente, para viver uma fase diferente na vida dele, para viver algo que ele nunca tinha vivido. E Jesus ele fala assim: Zaqueu, hoje eu vou na tua casa, hoje eu estarei na tua casa. Diz que Jesus foi. Esse contato com Jesus trouxe a ele uma realidade que ele nunca viveu. E ele falou assim, em outras palavras, ele fala assim: essa realidade, Senhor, que o Senhor traz, eu quero viver. Essa realidade que o Senhor apresenta, eu quero viver. E se por acaso, Jesus, e se por acaso eu lesei alguém, eu quero restituir. Sabe o que é interessante que Jesus falou? Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Queridos, onde Jesus entra, entra alegria. Onde Jesus entra, entra cura. Onde Jesus entra, entra restauração. Onde Jesus entra, entra perdão. Onde Jesus entra, entra vida. Onde Jesus entra, entra palavra, entra ressurreição. Onde Jesus entra, entra salvação. Onde Jesus entra, entra comunhão. Onde Jesus entra, há um aumento da visão espiritual. Lembra quando Jesus entra na casa daqueles discípulos de Emaús? Quando ele se revela, os olhos são abertos. O que você precisa? Feche seus olhos. O que você está precisando para levar para a tua casa? O que você precisa hoje? Restauração, cura. Que os seus olhos sejam abertos. O que você precisa hoje? Qual é a necessidade? Eu te digo, a maior necessidade que nós temos é ter Jesus em abundância nas nossas casas. Oh, querido, como o Senhor quer entrar na sua casa. Como o Senhor quer entrar, restaurar todas as coisas. Entra, Senhor, na minha casa. Entra na minha casa, Senhor. Mexe com as estruturas. Sara as feridas, Senhor. Entra, Senhor. Entra, Senhor, com a salvação dos meus filhos. Entra com a salvação do meu pai, da minha mãe. Entra, Senhor. Entra, hoje é o dia em que Jesus está batendo a tua casa. Ele quer tomar posse de todos os ambientes. Qual é a resposta que nós damos a Jesus? Qual a resposta que nós damos? Salvação. Hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Queridos, eu queria desafiar você que quer se render a Jesus nessa noite, nessa manhã. Você que quer dizer para Jesus: Jesus, eu preciso da tua salvação na minha casa, Senhor. Eu preciso da sua salvação na minha vida. Eu preciso, Jesus. Eu preciso dessa graça que vem através do nome de Jesus Cristo. Eu preciso. Querido, se você não tem certeza da tua salvação,
e você tem coragem de se levantar e vir até aqui à frente e dizer: Senhor, eu preciso dessa salvação. Eu queria que a igreja se colocasse em pé. E essa primeira chamada, eu queria fazer essa chamada para quem tem dúvida da sua salvação. Eu queria desafiar você, para que você não saia assim hoje deste lugar, mas a salvação entrou na sua vida, a salvação entrou na sua casa. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de dizer: Jesus, eu me rendo a Ti nessa manhã? Tem alguém que gostaria de dizer: Senhor, eu me rendo aos Teus pés, tudo que sou, tudo que tenho é para honrar o Senhor? Tem alguém? Tem alguém nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão por Jesus Cristo? Amém, todos salvos. Então eu gostaria de fazer uma outra chamada. Tem alguém aqui que os filhos não estão aqui? Tem alguém aqui que o pai não está aqui? Tem alguém aqui que gostaria de vir a Jesus e falar: Jesus, eu quero te levar para minha casa. Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor transforme as situações da minha casa. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Eu também queria desafiar aqueles que querem ir a Jesus clamando como Jairo foi, e dizer: Jesus, eu preciso da Tua cura. Jesus, eu preciso da Tua cura na minha casa. Talvez você tenha alguém doente na sua casa. Talvez a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Talvez você mesmo. Há uma graça neste ambiente, e onde Jesus é honrado, querido, Ele vem e Ele te toca, e Ele te toca, Ele te toca. Pai, no nome de Jesus, todos esses que estão aqui na frente, Senhor, eles estão dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor na minha casa. Eu preciso do Senhor colocando as coisas em ordem. Eu preciso do Senhor vindo com graça, vindo com misericórdia, sarando as feridas, sarando, Jesus, sarando a situação do meu lar. Pai, nós oramos agora, Senhor, todos aqueles que precisam de cura, todos aqueles que precisam de cura, Senhor, toca. Toca, Senhor, toca, toca, toca com cura. Nós banimos agora, Senhor, todo câncer. Nós banimos agora, Senhor. Nós banimos agora toda desvio de coluna. Nós banimos agora, Senhor, todo problema no coração, nos rins, pulmões. Nós declaramos, assim como o Senhor entrou com cura, Senhor, nessas casas aonde o Senhor entrou, vem com a Tua cura, Senhor. Vem com a Tua graça, Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. Sim, sim, sim. Estamos firmados em Ti, Jesus. O amor que firmados em Ti, Jesus. Firmados em Ti, Jesus. Firmados em Ti, Jesus. Venha, mais, 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 mais.
Tudo que somos, tudo que somos, tudo que temos pertence a Ti. Pertence a Ti, Jesus. Tu és o restaurador, o resgatador. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Tu és bom. Vem com restauração, vem com graça, com misericórdia, com cura. Abre os nossos olhos para ver o movimento celestial neste lugar. Abre os nossos olhos para ver o movimento dos céus neste lugar. Oh, Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. A rocha em que minha casa está firmada. Aleluia. Firmados em Ti estamos, Senhor. Libera a Sua cura neste lugar, Senhor. Libera a Sua cura neste lugar. Cura da alma, cura da mente. Nós banimos todo câncer do pulmão, Senhor. Nós banimos toda metástase. Banimos, banimos, banimos. Banimos este lugar. Banimos este lugar. Oh, aleluia. Há um movimento celestial neste lugar, querido. Há um movimento celestial neste lugar. Há um movimento celestial neste lugar. Há um movimento celestial neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Sim, Pai. Entregamos a Ti. Entregamos a Ti nossas vidas. Entregamos a Ti nossas vidas. Aleluia. 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 Amém. Amém. Pastorzão. Queridos, antes que o pastor Adilson chegue aqui, eu queria desafiar você que veio aqui na frente por cura. Faz um movimento que você não conseguia fazer. Só um pouquinho, pessoal da banda, toca um pouquinho mais baixo só, por favor. Queridos, por que eu falo isso? Na casa do oleiro, né, pastor? Tinha um pastor aqui entre nós. E no dia seguinte ele ia fazer uma cirurgia no olho. Ele ia tirar uma verruga. Verruga ou berruga? Verruga, né? Ah, até você entendeu. Ele disse que na hora que nós estávamos orando aqui por cura, presta atenção nisso. Se você crê nisso, eu creio que o Senhor pode liberar cura sobre sua vida nessa noite, nessa manhã. Nós estávamos orando por cura aqui. Ele começou a sentir a verruga esquentando. Isso, pastor. Ele deu esse testemunho para o pastor Adilson. Ele começou a sentir a verruga esquentando. E no outro dia, mesmo dia, ele chegou em casa, estava sem a verruga. E a cirurgia estava marcada para aquela semana. Por isso eu falo para você, faça um movimento que você não podia fazer. Toque aí na área de dor. Eu creio que o Senhor está te curando nessa manhã, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia.